Amados, quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Tem certeza? Então abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Deus tem uma palavra para o teu coração. Ministrei essa palavra hoje de manhã aqui, e foi uma palavra que Deus visitou o coração da amada igreja, e eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Você que trouxe o seu bloco de anotação, pegue ele, em nome do Senhor. É uma leitura bem extensa, querido. Atos 27, nós vamos ler do verso 1 até o 4, depois nós vamos ler do verso 8 até o 14, e depois do 18 ao 25, mas eu vou orientando você. Amém? Todos encontraram? Só quem está feliz, diga amém. Então tá bom, vamos lá. Diz a palavra do Senhor, Atos 27, do 1 ao 4. Nós estamos hoje no último domingo do mês, agosto que dá gosto, e eu tenho certeza que Deus fará coisas gigantescas para a sua vida hoje. Você crê? Nós tivemos um culto abençoado de manhã, e o meu coração se alegra ver a casa lotada de novo à noite, povo apaixonado pela palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Navegar para onde? Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome de Júlio. Qual era o nome do centurião? Da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, quem? Grava o nome desse camarada, irmão. Como é o nome dele? Tratando Paulo humanamente. Como que ele tratou Paulo? Lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Como que eram os ventos? Pule para o verso 8, por gentileza. E costeando-a, dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Como é o nome do lugar? Perto do qual estava a cidade de Lazéia. Diga, cidade de Lazéia. Mais uma vez, cidade de Lazéia. Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, para a carga, mas para a nossa vida também. Repita comigo assim: viagem incômoda, com muito dano, para o navio, não, tá feio, para o navio, para a carga e para nossas vidas. Verso 11, mas o centurião, quem lembra o nome do centurião? Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, ele não era cômodo, os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice. Chegar onde? Que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, para invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto
costeando Creta. Verso 14. E eu quero que você leia o verso 14 comigo no tempo 3. 1, 2, 3. Chamado como? Correto. Verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a nossa esperança de se salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo, e este prejuízo, ou esta perdição. Mas agora, vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Repita comigo: somente o navio. Verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. E você diz amém? Amém. Queridos, ao contrário das pregações que eu tenho pregado aos domingos aqui em agosto, essa mensagem é uma mensagem reflexiva para você pensar. Hoje era 2 da manhã, eu estava orando e preparando esta palavra. Inclusive às 3 da manhã eu até fiz uma postagem no grupo da igreja, que eu estava orando pelas famílias da igreja. E eu queria ministrar hoje sobre a vinha de Nabote. Estudei tudo sobre a vinha de Nabote, a proposta que o rei Acabe fez para transformar a vinha em horta. Só que aí eu fui pego por Deus. Na quinta-feira, eu fiz a extração de 2 dentes, e a profissional que cuida da minha boca disse: pastor, o senhor precisa de repouso total por 3 dias. Eu falei: beleza. Só que no outro dia, 8 da manhã, eu já estava aqui. Fiz o clamor do meio-dia, o pastor Cássio pregou, eu orei, depois fomos para a intercessão pela cidade. No sábado nós já trabalhamos também, fiz gabinete, fiz clínica no sábado, e hoje já fiz 2 cultos. Mas Deus falou para mim assim: você já desobedeceu a palavra do seu dentista, você vai desobedecer a minha também? Falei: não. Deus falou: então deixa para pregar sobre a vinha de Nabote em outra oportunidade, porque eu quero tratar uma questão muito séria, que pode mudar o final de ano da minha igreja. Por isso eu preciso que você redobre a sua atenção, porque eu quero ministrar hoje subordinado ao tema Lazéia ou Fenície. Repita comigo: Lazéia ou Fenície. As mulheres digam Lazéia, os homens digam Fenície. É sobre isso que eu quero ministrar hoje. Redobre a sua atenção. Para você entender o contexto a qual acontece esta palavra, precisamos entender que esse texto tem como personagem principal
um homem chamado Saulo, ou Paulo, como você preferir. Saulo e Paulo eram o mesmo homem. Eu vou ministrar pausadamente, para que você não perca nenhum detalhe da mensagem, porque Jesus hoje vai entregar respostas aqui. A Bíblia vai nos dizer que Saulo, ele era um cidadão romano. Ele era um cidadão romano. Se ele era romano, é porque ele nasceu na Itália. Porém, queridos, muito cedo, Paulo sai da Itália para estudar em uma das escolas mais antigas do mundo, em Jerusalém, e se instruir aos pés de um grande professor, por nome de Gamaliel. Qual era o nome dele? Que é algo comum até hoje, querido. Hoje nós temos pessoas que saem, por exemplo, de Campo Grande para fazer medicina em Pedro Juan Cabaleiro. Nós temos pessoas que saem de Aquidauana para fazer faculdade em Dourados, pessoas que saem de Jardim para fazer faculdade em Campo Grande, de Ribas do Rio Pardo. Migração estudantil é algo normal, sim ou não? Sim. Só que Paulo agora estava realizando, pastor Elisa, mulher da minha vida, mulher mais linda do mundo. Paulo estava realizando agora um sonho de toda a família. Por quê? Porque ele estava indo estudar aos pés de um homem que todos gostariam de ter como professor. Imagina o meu orgulho, eu sabendo que Deus está levantando aqui um jovem do Somos Um Só, falando assim: pastor, ora por mim porque eu consegui uma bolsa em Harvard, estou estudando em Harvard. Queridos, não só eu ia orar, como também ia ajudar a ser um dos mantenedores para manter ele lá, porque é orgulho, sim ou não? Sim. E olha o que acontece, quando Saulo chega lá em Jerusalém, ele vai para a faculdade, ele vai para a escola, vai se instruindo, e logo o pastor Cássio Ribeiro, ele começa a se destacar, ele começa a absorver tudo, Claudinho Vida Nova. Ele vai aprendendo sobre o Pentateuco, ele vai aprendendo sobre as leis, ele vai aprendendo sobre os reis, ele vai aprendendo sobre os profetas menores, ele vai aprendendo sobre os profetas maiores, ele vai aprendendo sobre a cultura judaica, ele vai aprendendo sobre os processos, e ele vai aprendendo tudo, até que ele se forma em fariseu. Ele se forma em? Que tinha que ser doutor da lei. E Saulo, ele consegue esse fenômeno, ele consegue essa façanha, ele vira um fariseu, e como fariseu, ele começa agora a perseguir a igreja, Marino. Ele começa, irmão João Antônio, a perseguir os cristãos. Tanto que se você ler Atos capítulo 7, que vai narrar a história de um dos maiores mártires da igreja, que foi o apedrejamento de Estevão. Estevão morreu apedrejado, foi Saulo que deu a ordem para fazer isso com Estevão. Saulo agora, ele era perseguidor, ele matava crente, ele liderava exército para perseguir os cristãos, e tudo que ele aprendeu com Gamaliel, tudo que ele aprendeu de conhecimento, ele era um homem poliglota, falava mais de 4 idiomas, Paulo era alguém extremamente esclarecido, tudo que ele aprendeu agora, tudo aquilo que ele foi programado, Deus estava prestes a zerar a programação dele, fazer um reset nele, para ele viver de uma forma diferente. Porque tem momentos em nossa vida, querido, que é necessário Deus nos reprogramar, que é necessário Deus nos resetar, desconstruir coisas que aprendemos, para estar disposto a conhecer coisas novas. Tem momentos que Deus precisa desconstruir situações em nossa mente, para que a gente possa estar aberto para receber o novo de Deus. E eu quero profetizar que nesses 4 meses, para encerrar o ano, tem muita coisa nova chegando para você. E se for necessário Deus mexer em áreas, querido, que você jamais imaginou que Deus iria mexer, Deus vai mexer.
Deus vai mexer. Se for preciso alterar teu nome, Deus altera. Se for preciso Deus mudar a tua história, Deus muda. Mas para receber o novo, precisa abrir mão do velho. Saulo estava caminhando tranquilamente, mas de repente ele ouve uma voz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou e fala assim: quem é que está falando? De quem é essa voz? E a voz falou: sou eu, Jesus. Você está me perseguindo, porque quando você persegue um dos meus pequeninos, você me persegue. Naquele momento, Saulo foi acometido de uma doença visual. Ele ficou cego temporariamente. Ele ficou o quê? Só que a Bíblia vai nos dizer no livro de Atos, pastor Adriano Meira, que até os lenços e aventais de Paulo curavam. É muita unção ou não é? Sim ou não? Quem gostaria de unção como essa? Só que antes dos lenços e aventais dele curarem, primeiro ele precisou passar por um processo de cura. Porque um cego não pode guiar outro cego. E Deus, Ele quer curar pessoas aqui para você ser canal na vida de outros. Deus, Ele quer te curar, minha irmã, para que a tua filha cresça curada. Deus quer te curar, meu irmão, para que o teu filho seja curado. Deus, Ele quer curar eu e você, querido, para que nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus tem cura para nos entregar, quem está me entendendo? Você só vai exercer o ministério de cura quando você for curado. Não tem como mudar isso. Saulo agora fica cego. Só que aquela mesma voz, a voz de Jesus, fala para ele assim, irmão Luiz Carlos: Saulo, vai pela rua chamada direita no caminho de Damasco. Vai lá que eu estou enviando um servo de Deus para orar por você e você vai ser curado. Estou eu enviando lá um homem chamado Ananias e ele vai orar por você. Ei, se for preciso fazer papel de Ananias aqui, muitas vezes eu vou fazer, querido. Mas eu tenho certeza que Deus vai abrir seus olhos e vai devolver tua visão. Deus vai fazer você enxergar coisas que você nem imaginava. Paulo chega lá, Saulo chega lá, cego. E quando Ananias ora, a visão de Saulo é reestabelecida. Só que não só isso, Mariana. Saulo agora, irmã Helenice, ele foi totalmente reprogramado para ser um homem diferente. Não, você não entendeu, deixa eu tentar te explicar. Deus vai tirar a cegueira dentro da sua casa. Deus vai tirar a cegueira do seu cônjuge, do seu filho. E quando você menos vê, Ele vai estar enxergando as coisas diferentes, na mesma visão que você. A família vai ficar tudo numa só visão, você crê nisso? Olha que interessante. Só que outra coisa acontece, irmã Keila. Outra coisa acontece, pastor Jorge. Saulo, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. E aí é que está a essência do evangelho, querido. Se você está sendo perseguido na tua casa, se você está perseguido na sua família, se você é perseguido até na igreja, no trabalho, pelo teu parente, seja lá por quem for, glória a Deus. É que um dia Deus olhou para você e falou assim: vai ser perseguido por amor de mim. Aleluia. Saulo agora ele começou a ser perseguido pelos judeus. Por quem? Por quem? Redobre a sua atenção, porque eu começo a caminhar agora. E Paulo, ele começa agora a desmascarar os judeus. Ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a levar a semente do evangelho a todos. E aquilo começa a incomodar os judeus. Aquilo começa a causar um descontentamento, irmã Elaine Paim. O pessoal agora, irmã Valda, fica descontente com Paulo, até o ponto agora que Paulo desmascara uma pitonisa
uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E eles levam Paulo agora para ser julgado em Jerusalém e em Damasco. Em Jerusalém não quiseram julgar Paulo, mas levaram ele para Damasco. E se você ler o capítulo 26 de Atos, você vai ver dois homens muito importantes. O primeiro chamado Rei Agripa. Qual era o nome dele? Qual é o nome dele? E o segundo, um homem chamado Festo. Qual é o nome dele? São detalhes que enriquecem a mensagem, querido. Por isso que eu foco o nome dessas pessoas, para você entender qual é o cenário que essa história vai te pegar. É importante. É importante. Festo e o rei Agripa agora vão receber Paulo para ser julgado na terra de Damasco. Em qual terra? Quando ele chega lá para ser julgado, o rei Agripa pergunta: quais são as acusações que vocês têm contra Paulo? O rei queria dar um veredito, e Paulo agora fala: olha, eu não quero ser julgado aqui. Mas por que você não quer ser julgado aqui? Porque eu sou cidadão romano, e como cidadão romano eu quero ser julgado por César lá na Itália. Detalhe: qual é a diferença, pastor, em ser julgado em Israel, em ser julgado em Samaria, em ser julgado em Jerusalém, ou ser julgado em Roma? Detalhe: o império romano julgava o mundo, exercia o controle, e passaporte romano não era qualquer um que tinha, credencial romana não era qualquer um que tinha. Só que Paulo, naquele momento, ele andava certo com as coisas dele. Ele falou assim: eu quero ser julgado em Roma, porque eu não fiz nada, e eu sei que Deus vai me livrar. E aí ele puxou a credencial romana e mostrou. Ele puxou o quê? Querido, quantos aqui querem ser honrados por Deus? Então ande certo com as suas coisas. Não dirija sem habilitação. Não dirija com a habilitação vencida. Se a sua categoria não é para aquele carro, não dirija com aquela categoria. Ande certo. Imagina, queridos, nós agora no culto, chegar aqui, uma intervenção da prefeitura, falar: olha, a igreja está fora das conformidades, dos alvarás técnicos, e eu ter que falar: irmãos, acabou o culto. Imagina. Ei, ande certo com as suas coisas, e Deus vai honrar você. Quem está me entendendo? Quando Paulo fala que quer ser julgado em Roma, o rei Agripa falou assim: não é pertinente o pedido, pode levar ele para Roma. E agora vai passando um navio, redobre a sua atenção. Esse navio Adrimitino ia sair de Jerusalém, ia sair de Israel, direto para a Itália, só que ia fazer uma baldeação no Chipre. Só que nesse navio foi colocado cargas. Foi colocado o quê? Foi colocado o quê? Cargas valiosas. E foi colocado muitos presos. E Paulo foi junto com ele. Foi colocado o quê? E foi colocado lá pessoas presas junto com Paulo. Todos entrando algemados. Porque era um navio cargueiro de carga e de pessoas. Repita comigo: carga e pessoas. Só que quando Paulo vai entrando no navio, ele encontra um centurião por nome de Júlio. Qual é o nome do centurião? Júlio. E o que era a função do centurião? Ele era uma espécie de almirante do navio. Era ele que dava a última palavra, ele que comandava, ele que escalonava a equipe, ele era responsável por tudo. Mas quando ele olhou Paulo, ele tratou Paulo humanamente. Ele já foi tirando as algemas de Paulo e falou assim: ei Paulo, não, você não precisa ser transportado como um preso. Pode ver, me ajuda a cuidar dos passageiros, me ajuda a cuidar das pessoas. Porque Júlio sabia que Paulo era homem de Deus.
Quem está me entendendo? Júlio sabia que Paulo era homem de Deus. E Paulo agora começa a ajudar Júlio ali no navio. E a viagem vai seguindo. A viagem vai? A viagem vai? Só que, conforme a navegação foi indo, querido, o tempo virou. Os céus se escureceram. E começou agora uma chuva forte. Uma chuva vindo para colocar medo na tripulação. Porém, onde eles estavam não davam para parar. Porque parar ali era a mesma coisa de pedir para o barco afundar. Tem lugares, querido, que mesmo quando o vento é contrário, o vento é forte, o vento é contrário, não podemos parar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você já navegou tanto ao lado dessa família, não para agora. Você já navegou tanto do lado deste homem, tanto dessa mulher, só porque o vento é contrário agora você vai parar? Não, 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 não. Não pare, continue navegando. Continue navegando, porque Deus vai preparar um lugar para você parar. Aqueles homens se assustam agora, mas eles não podiam parar, porque não tinham lugar para parar. Júlio se desespera. Paulo olha e fala assim: ó, aqui não dá para parar, vamos continuar. E eles continuaram a navegação agora. E eles chegam em uma cidade chamada Laséia. Qual é o nome da cidade? E eles encontram lá um porto. Projeta o verso 8 para mim, por favor, Maju. 27:8. Eles encontram lá na cidade de Laséia. Qual é o nome da cidade? Ele encontra lá um lugar chamado Bons Portos. Só que de bom só tinha um nome. Porque eles chegaram lá com muita dificuldade, ó, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de? Grava essa cidade. Qual a cidade? Quando chegam lá, foi um alívio, porque era o sinal que o navio não ia afundar. Quando chega em Laséia e atraca o navio, foi um alívio para todos. O nome era Bons Portos. Só que em Laséia, querido, não tinha a mínima estrutura para eles invernar. Não tinha o quê? Não tinha o quê? Redobre a sua atenção, começa a concluir a mensagem agora. É aqui que muitas pessoas se perdem. Aqui em Laséia não tinha estrutura para eles invernar. Quer ver uma coisa? Coloque o 9, Maju, por favor. Passado muito tempo e já perigosa navegação, pois também o Jesus já tinha passado, Paulo os admoestava. Entenda. Lá não tinha uma cama boa. Lá não tinha paredes limpas. Lá não tinha um cais confortável. Em Laséia não tinha nada. Mas foi o que Deus tinha preparado para eles não morrerem. E muitas vezes, querido, é mais importante nós estarmos no lugar certo, no tempo de Deus e no propósito de Deus, do que estar no lugar estruturado fora do lugar de Deus. Vou repetir. Muitas vezes é melhor você estar no lugar que não agrada os teus olhos, mas está dentro de uma direção de Deus, do que estar no lugar formoso que desagrada a Deus. Eles olharam e não viram nada de interessante. Ei, quando eles olharam que era dificultoso, eles falaram assim: olha, nós não vamos ficar aqui não. Nós não queremos ficar em Laséia. Aqui não serve para nós não.
Precisamos seguir viagem. Precisamos seguir viagem. Só que Paulo, ele pede a palavra. E ó, vamos ler o que Paulo fala. Verso 9. Paulo admoestava, verso 10. Por favor. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Ser incômodo e com muito? Não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Repita comigo: incômodo para o navio. Vamos lá, querido. De manhã tinha metade disso aqui, estava muito mais participante. Vamos lá. Para o navio, para a carga e para a nossa vida. Paulo orientou, sim ou não? Verso 11. Mas o centurião, diga Júlio, cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Porque o piloto e o mestre falou assim: olha, dá para a gente ir até a cidade de Fenice. Qual cidade? E Paulo falou: olha, vai dar problema, vamos ficar aqui. Mas lá em Fenice tem uma estrutura boa para a gente invernar. Lá tem camas confortáveis, lá tem comida fresca. As mulheres de Fenice são mais bonitas. Lá em Fenice tudo é melhor. Mas Paulo falou: não é para Fenice que nós temos que ir. Nós temos que ficar em Lazéia. Não é tempo de sair. Ei, ficar no lugar certo muitas vezes é ser humilhado, mas tem que aguentar porque não é tempo de sair. Ficar no lugar certo muitas vezes é engolir, não é sapo, é engolir crocodilo. Sabe o que significa ficar em Lazéia? É chorar quando os seus olhos não têm mais lágrimas. Não significa porque não agrada os teus olhos que perdeu o propósito de Deus. Não é porque você perdeu um cliente que a empresa não vai dar mais certo. Não é porque você perdeu um negócio que você tem que desistir e sair de Lazéia e ir para Fenice. Não é porque teve uma discussão com a noiva, com a namorada, com a esposa, que tem que sair de Lazéia e ir para Fenice. Você só pode sair de Lazéia para ir para outro lugar quando o seu tempo acaba. Quem está me entendendo? Eles queriam muito ir para Fenice. Fala para o irmão do seu lado: não é pecado querer ir para um lugar melhor. Fala: mas não pode quebrar o princípio do tempo de Deus. E se não vencer o seu tempo, você não arreda seu pé, querido. Calabavasto. Ah, pastor, Campo Grande já deu o que tinha que dar. Não, querido, fique em Lazéia, porque Deus vai te honrar. Qual é a motivação de sair de Lazéia para ir para Fenice? A motivação dele? A estrutura. Ele estava atrás de estrutura. Eles queriam um lugar confortável para dormir. Eles queriam status. Fala para o irmão do seu lado: o pior inimigo da promessa de Deus na sua vida é algo chamado status. Porque o maior status que você pode ter é de servo de Deus. Só que agora Júlio, o centurião, ele tinha uma orientação de Paulo, sim ou não? Mas ele também tinha o parecer do piloto e do mestre do navio. Opiniões distintas. Sabe o que Júlio faz? Ele fala: tudo bem, Paulo, eu te ouvi, eu ouvi eles, mas agora eu vou ouvir o povo. Vou ouvir o?
E ele fala: e vocês, o que vocês acham? E o povo levanta a mão e fala: queremos Fenice, queremos Fenice, queremos Fenice. Paulo virou uma voz solitária dentro do navio. Ei, seguir viagem para Fenice fora do tempo de Deus significa prejuízo para 3 situações. Pergunte quais. Primeiro, prejuízo para o navio. E o navio aqui representa a tua casa, meu irmão. Se você sair de Laséia fora do tempo, tua casa vai sofrer consequências. A segunda consequência são as cargas. São o quê? Se você sair de Laséia fora do tempo, te prepare para ter prejuízo patrimonial, financeiro, para ver seus bens materiais acabarem. E o pior, Paulo orientou dizendo: olha, além de gerar prejuízo para o navio, para as cargas, também vai gerar para nossas vidas. Se você sair de Laséia fora do tempo de Deus, pode marcar a sua vida de uma forma que nunca mais você consiga pagar. Pastor, eu estou chorando em Laséia, mas se não deu tempo, não arreda o teu pé. Pastor, mas todos estão dizendo que eu tenho que ir para Fenice. Todos não é Deus. Pastor, mas meu amigo do trabalho disse que eu tenho que ir para Fenice. Pastor, mas a minha amiga disse que eu tenho que ir para Fenice. Eu não quero saber quem está dizendo, querido. Paulo foi uma voz sozinha dentro do navio. O povo queria ir para Fenice, mas Paulo tinha convicção que o lugar era Laséia. Mas o povo queria Fenice. Júlio olha para Paulo e diz: ó Paulo, o povo quer Fenice, o mestre do barco quer Fenice, o piloto quer, então eu acredito mais nele do que em você. Vamos embora para Fenice. Vamos embora para? Não, tá feio. Vamos embora para? E eu começo a concluir a mensagem. Eles seguem a viagem. Projeta para mim, filha. 27, verso de número 11. Diz assim, ó: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Verso 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, diga, Laséia não era cômodo. Fala para o irmão do seu lado: Deus não te chamou para comodidade. Se você está procurando comodidade, querido, você vai estar sempre longe dos princípios e do projeto que Deus tem para você. Não era cômodo para invernar. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali, para ver se podia chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento, da África e do couro, e invernar. Eles queriam conforto, comodidade. Ei, Deus me levantou nessa igreja, pergunte para quê? Para tirar você da zona de conforto. Pastor, mas eu gosto de ficar cômodo. Desculpa, então você está com o pastor errado, porque eu não posso deixar você cômodo, meu irmão. Eu tenho que deixar você incomodado para buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quem está me entendendo? Aleluia. Olha que interessante. E soprando o vento sul brandamente. E eu peço que segure nesse versículo, Maju, por favor. Leia comigo no tempo 3, igreja. 1, 2, 3. Atenção. Soprando o vento sul. No começo, quando saíram de Laséia para Fenice, foi tudo suave, Vinícius, tudo tranquilo.
Uma brisa, brandamente, ó. E eles comemorando, porque pareceu terem o que desejavam. Vamos chegar em Fenícia em paz. Tem homem que acha que a solução é largar a esposa e morar com outra. Não, porque a minha esposa não me entende, aquela vai me entender. Verdade, no começo o vento vai soprar suave, mas depois você vai descobrir que o urubu é preto em todo lugar. Não, o negócio é o seguinte: eu vou fechar minha empresa aqui em Campo Grande e vou abrir em Ponta Porã. Vai. No começo, na semana de inauguração, que vai ter pipoca na porta, coffee break, vai ter cliente entrando para caroçar, mas depois você vai quebrar, porque no começo tudo são flores. Chegou um irmão para mim: pastor, eu recebi um convite para congregar em outra igreja. Irmão, pensa um homem que não pede para crente ficar, sou eu. Já me falaram que eu tenho que aprender a pedir, eu não peço. Porque quando Deus me trouxe para Campo Grande, Ele falou que tinha um povo. E eu estou preso na promessa, porque quem falou comigo foi Deus, não foi o homem. Pastor, eu vou lá, porque lá vai me consagrar presbítero. Falei, amém, querido, vai na bênção. Você vai ser consagrado? Vou, amém, varão, vai. E ele foi. No começo lá, o vento bradou bradamente. E ele pensou já até o que desejava. Antes de ontem me ligou: pastor, perdi meu casamento. Querida, preste atenção. Não viva de momentos e não viva de emoção. Procure algo mais consistente para a sua vida. Procure algo mais consistente. A fase de menino tem que ir embora, querido. A fase de menino tem que ir embora. É tempo de amadurecer. Eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, só porque te ofereceram uma condição melhor para invernar. Porque o que fizeram eles largar a lazeia, Marcos, foi a condição de invernar um pouquinho melhor. Deus, Ele não quer fazer barganha para você ter algo um pouco melhor. Deus, Ele quer mudar a sua história. Quem está me entendendo? Preste atenção. No começo, o vento do sul foi brandamente. De repente, aqui os caras presos, comemorando: vamos para Fenícia. A carga lá, vamos para Fenícia. E o piloto do barco, tá vendo? Se tivesse dado ouvido para Paulo aí, ó, ia estar lá passando prova, dormindo no chão. Mas ó, tá tranquilo, o vento tá bom. Júlio passava, olhava e falava: não, ei Paulão, dessa vez você errou, Paulo. Só que olha o que acontece. Verso de número 14, por favor, Maju. Mas 1, 2, 3. E é aqui que eu chamo a sua atenção. O problema não é largar a lazeia. O problema não é almejar a Fenícia. O problema é que fora do tempo de Deus, depois de algum tempinho, não muito tempo depois, você vai encontrar algo chamado Euroaquilão. Fala para o irmão do seu lado: cuidado com o Euroaquilão. Deixa eu te falar o que é Euroaquilão. Euroaquilão é um fenômeno climático que fala sobre tornados e ventos fortes vindo da região do norte, com um poder destrutivo, com velocidade acima de 200 km por hora, que o que pega arrebenta com tudo. Você pode sair
Paulo não obrigou o povo a ficar em Laséia. Paulo não obrigou ninguém a ficar em Laséia. Paulo falou: quer ir, vai. Só que lá na frente o Euro-Aquilão pegou eles. E quando esse Euro-Aquilão veio, Gabriel, veio arrebentando com tudo. Porque o Euro-Aquilão é o único vento que não perdoa nada. Ei, quando você toma uma atitude precipitada, só porque a motivação do teu coração está em uma condição de comodidade, de favoritismo, para te favorecer, só porque você está buscando algo bom para você ou para sua família, se essa for a motivação de você sair dos propósitos de Deus, o Euro-Aquilão vai destruir você. Qual é a motivação do seu coração para sair de Laséia? Ah, pastor, é que se eu sair de Laséia e for para Fenícia, lá eu vou poder tomar vinho. Lá eu vou poder beber socialmente. Lá eu vou poder isso e aquilo, é verdade. Mas o Euro-Aquilão vai destruir você. E o Euro-Aquilão veio com força, meu irmão, jogando vento no navio de Paulo. Júlio agora ficou preocupado. O piloto falou: eu não sabia que estava vindo o Euro-Aquilão. O mestre, todo mundo ficou, pessoas presas. Estou caminhando para terminar a mensagem, redobre a sua atenção. As pessoas começam a se desesperar. O navio começa a se partir, as velas começam a se rasgarem, tudo começa a ir de mal a pior. Por quê? Porque não tiveram paciência de esperar a fase de Laséia passar para chegar em Fenícia. Laséia é tempo de choro, mas passa. Laséia não tem estrutura, mas passa. E quando passa, o próprio Deus coloca em Fenícia. Mas quando nós queremos fazer por nossa conta própria, o Euro-Aquilão nos destrói. E o Euro-Aquilão foi acabando com tudo. Porque aquela falsa sensação de brisa mansa, que estava tudo bom, fez com que ele se descuidasse do que viriam lá na frente. De repente você tomou decisões, querido, e você acha que está indo tudo bem, só que cuidado com a ilusão. Parece que está bem, parece que está bem, mas de repente o Euro-Aquilão aparece. Aí quando o Euro-Aquilão aparece, pastor Andressa, aí a pessoa quer orar como nunca orou, quer vir para a igreja como nunca veio, quer dizimar como nunca dizimou. Ei, olha para mim, Deus não fala com ninguém no meio do Euro-Aquilão, Deus fala antes. Vou repetir e anote na tábua do seu coração: Deus não fala com ninguém no meio do Euro-Aquilão, Deus fala antes do Euro-Aquilão vir. Por quê, pastor? Porque na hora que o Euro-Aquilão está acontecendo, as pessoas têm que estar segurando, preocupadas em se salvar para não morrer. Mas como que Deus vai falar com você antes do Euro-Aquilão vir? Se antes dele vir você não consegue vir para a igreja, você não consegue ouvir o teu pastor, você não consegue se concentrar num culto, você não consegue prestar um culto racional a Deus, você não consegue entender, irmão, todas as ferramentas que pode existir para um aprendizado, eu tenho procurado empregar na igreja, querido. É bloco de anotação, é recurso de mídia, é conferencistas, é seminaristas, é material. E tem pessoas que se perguntar o que foi pregado domingo passado não sabe. Por quê? Porque ele está aqui, mas a cabeça está lá. Aí ele vem só no domingo na igreja e fala: já fiz minha obrigação esse domingo. Aí quando o Euro-Aquilão vem,
Aí quer estar na domingo, na segunda, na quarta, na terça. Ô pastor, não vai ter culto na quinta não, pastor? Ei, Deus, Ele fala conosco antes do Euraquilão. Quem está me entendendo? Presta atenção. Você já contabilizou? Olhe para mim. Você já contabilizou, querido, os prejuízos que você já tomou? Ou que até poderia ter evitado, se tivesse ouvido a voz de Deus? Porque aquele navio, depois do Euraquilão, projeta para mim, filha, verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Acabou com tudo, acabou com tudo. Você já imaginou que o seu nome poderia estar limpo? Você já imaginou que você poderia estar na casa própria em vez de estar pagando aluguel? Você já imaginou que hoje você poderia estar ajudando seus pais e não dependendo deles? Você já imaginou, querido, que você poderia estar numa condição mais favorável se tivesse dado ouvido para a voz de Deus e não para a voz do homem? Pastor, mas Deus não fala comigo igual fala com o Senhor. Como eu vou saber quando é Deus, querido? Todas as vezes que tiver um ministro pregando aqui, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Ei, querido, Deus me colocou como comandante deste barco para te falar. Quando for para a gente sair de Laséia, nós vamos sair, vamos para Fenícia, mas eu só dou um pé se for para levar todo mundo em segurança. Quem está me entendendo? Você já imaginou, querido, que você pode estar agindo igual Júlio, dando ouvido à multidão? Você já imaginou porque Júlio não deu ouvido a Paulo? Olhe para cá, Júlio conhecia Paulo, e por que não ouviu? Porque é mais fácil ir com a multidão. Como diz lá em São Paulo, Maria vai com as outras. Você não é guiado por eco, você é guiado por uma voz. Você tem líder, você tem pastor, querido, você é guiado por Deus. Jeremias 3,15 fala que Deus constituiu sobre você pastor, para te apacentar com sabedoria e ciência. Quem está me entendendo? Será que você não está se comportando igual Júlio? Dando mais ouvido à voz dos homens do que à voz de Deus? Ei, fala para o irmão do seu lado, balança ele, fala campeão. Não, fala alto para ele acordar, fala campeão. O que tem pesado mais nas suas decisões? As decisões de Deus? A palavra de Deus? Ou a palavra dos homens? O que tem pesado mais? Só que quando eles acordaram aqui, o navio já estava se perdendo. E quando estamos no meio do Euraquilão, querido, redobre a sua atenção, olhe para cá. Deus ainda tem uma segunda chance. Deus tem uma segunda chance para salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar você. Pastor, eu me arrependo de ter saído de Laséia. Não era tempo. Ainda dá tempo de Deus fazer uma obra redentora. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Quantos querem salvar? Quantos querem salvar alguma coisa ainda? Quantos querem salvar a sua vida aqui? Olha que interessante. No dia seguinte aliviaram o navio. Olha como, verso 19. E ao terceiro dia, que dia? Para você ver que o Euraquilão durou foi dias. Nós mesmos, quem? Com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do... Você quer agarrar a segunda chance que Deus tem?
quem tem que aliviar o navio é você. É com a sua mão. Tira o ódio e joga fora. Tira a preguiça e joga fora. Abandona o pecado. Abandona a prática errada, joga fora. Tudo aquilo que vai contribuir para afundar o navio, joga fora, abre mão, desfaz. Cadê os homens? Levanta a mão os homens. Se foi você que levou porcaria para o navio, não é a tua mulher que tem que tirar, é você. Cadê as mulheres? Levante a mão. Se foi você, minha irmã, que levou, não é o teu marido, porque é sacerdote que tem que tirar, é você. Fala para o irmão do seu lado, você é responsável pela sua bagagem. Não é o pastor que tem que ir na sua casa tirar. Não é o pastor que tem que ir lá tirar, irmão. Você sabe o que está causando peso lá, e é você que vai colocar a tua mão naquele lixo e vai tirar. Quem está me entendendo? É você, não sou eu. Não é a tua esposa, não é o teu filho. Cada um somos responsáveis por tirar aquilo que está afundando a nossa casa. Porque o navio aqui na tipologia bíblica, na exegese do texto, representa a minha e a tua casa. E o meu compromisso hoje aqui é com o teu navio, pessoal. Nós temos o navio coletivo, que é a CCA. Mas todos nós temos os nossos barquinhos, que são as nossas casas. É você que tem que limpar ele, aliviar ele, para ele não afundar. Quem está me entendendo? Fala para o irmão do seu lado, o que você tem feito pela sua casa? Ei, preste atenção. Se você quer sair vitorioso, querido, nessa noite daqui, se você não quer ver afundar o seu navio, você vai ter que reconhecer que tomou a decisão errada. E eu sabia que não ia ouvir glória a Deus, porque o que o povo não gosta é de dar o braço a torcer. Dar o braço a torcer não é para qualquer um, é para quem está curado. Quem está me entendendo? Dar o braço a torcer não é para qualquer um. Olha que interessante, verso 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu a esperança. Querido, olhe para mim. Se você sair de Lazéia fora do tempo para ir para Fenícia, a primeira coisa que vai fugir de você é a esperança. É a esperança. A esperança das promessas serem cumpridas. Agosto, mês que dá gosto, quem crê? Mas tem que ficar em Lazéia para receber a vitória. Ei, olha que interessante. Fugiu toda a esperança de nos salvarmos. E eu estou ministrando aqui para pessoas que já não tem mais barco. Eu estou pregando para pessoas aqui que já perdeu família, casamento, emprego, casa, moral, crédito, já perdeu tudo. Eu sei que eu estou pregando, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas Deus quer devolver tudo para você. Deus quer devolver aquilo que você perdeu, querido. Mas para isso Ele precisa fazer você entender onde foi que você errou. Ei, não dá para cair no banheiro e se levantar na sala. A gente só levanta onde a gente cai. É tempo de reconhecer onde que está o erro. É tempo de reconhecer. Porque hoje Deus vai entregar para você de volta. Você vai deixar esse sentimento de culpa. De repente você se sente culpado por ter tudo naufragado.
Mas Deus, Ele vai mudar a tua história hoje. Você crê nisso? Olha que interessante. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse. Quem disse? Fala para o irmão do seu lado. Dessa vez eles ouviram. Dessa vez não teve votação não, irmão, para ver quem ia escolher o quê. Dessa vez Paulo falou. Fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, ter me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e este prejuízo. E aqui eu me coloco no lugar de Paulo hoje. Quantas vezes eu tenho subido aqui nesse altar para trazer uma palavra de confronto para você, para trazer uma palavra de melhoria para você. Aqui não adianta, você não vai ter, Jesus vai dar, não. Aqui você não vai ver, o melhor de Deus está por vir, não. O melhor de Deus já veio, que foi Jesus Cristo. Aqui o que você vai ouvir é o seguinte: a tua melhora não depende de Deus, depende de você. Aqui, para crescer, para ser vitorioso, não depende só de Jesus, irmão, porque Ele faz a parte dele, nós dependemos de nós, fazemos a nossa. Ei, quando Paulo falou, não deram ouvido. Aí agora Paulo fala: olha, poderiam ter me ouvido, e teria evitado todo este incômodo e toda esta perdição. Deixa eu te contar algo. Esta palavra que eu estou pregando hoje aqui para você, não é que você vai usar ela amanhã. Pode ser que você use ela em fevereiro. Pode ser que esta palavra aqui vai ser usada em agosto do ano que vem. Quando você precisar tomar uma decisão, se sai de Laséia ou não. Porque Deus, Ele fala conosco antes do Euraquilão. Agora, se você obedecer, irmão, se você obedecer, não vai ter incômodo e não vai ter prejuízo para você. Quem está me entendendo? A minha intenção não é estar orando para Deus restituir você. A minha oração é para que você já não perca mais nada. Quem está me entendendo? Eu não quero que você perda seu ministério. Eu não quero que você perda a sua família. Eu não quero que você perda a infância do teu filho. Eu não quero que você perda a gestação da tua esposa. Eu não quero que você perda coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu não quero que você perda a alegria, a paz, o amor, a comunhão, o teu relacionamento com Deus. Eu não quero que você perca, querido, a essência de ficar em Laséia só porque Fenícia é mais bonito. Sabe qual é o meu desejo? É que você não enfrente o Euraquilão. Porque os que eu conheci, que enfrentaram, poucos resistiram. Fala para o irmão do seu lado: o Euraquilão está logo lá na frente. Fala: mas debaixo da palavra de Deus, você estará seguro. Olha que interessante. Quando Paulo fala isso, eles ficam quietos. Verso 22, por favor. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente... Não, está horrível. Mas somente... E eu finalizo agora. A intenção de Deus, querido, quando você toma um prejuízo financeiro, não é para depois colocar o dedo na tua cara e falar: eu te disse, você não me ouviu. Não. A intenção de Deus, quando não deixa você trocar de um carro, quando Deus permite você tomar um prejuízo, querido, a intenção de Deus não é zombar de você. A intenção de Deus
é moldar você. Porque muitas vezes quando você sente no bolso, aí você dá valor a outras coisas. Mas deixa eu te falar, a carga se perdeu aí. O navio se perdeu, mas aqueles que eram detentores da promessa não se perderam. Você não entendeu? De repente, nesse trajeto que você está navegando, muita carga você já perdeu. Muitos navios já se quebraram, mas você não vai se perder. Olha que interessante, verso 23. Porque esta mesma noite, que foi nesta noite que Deus falou comigo, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E quando o anjo vem, irmão, é diferente. Quando o anjo vem é diferente. E o anjo do Senhor esteve comigo nessa noite. O anjo do Senhor esteve comigo nessa noite. Pergunte para quê? Pergunte para quê? Olha aqui. Dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus entregou você para navegar comigo, meu irmão. Deus entregou você para navegar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Segue a orientação do anjo da igreja, e o Euroaquilão não vai te pegar. Sabe por quê? Porque se Deus falou que não vai acontecer, não vai. Mas olha lá: portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus. Creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Só quem quer saber o que foi dito, levanta a mão. Fique de pé. Olhe para cá. Você quer saber o que me foi dito? Diga amém. Isso é para você que está assistindo pela internet também. É para você que se sente culpado de ter perdido a carga, de ter exposto a sua família por uma escolha errada, de ter exposto pessoas que você ama, envolvido o nome de terceiros em situações porque tomou uma decisão precipitada. Deus manda te falar: vão-se as cargas, vão-se os navios. A carga e o navio você trabalha e conquista de novo. Mas o importante é que você está de pé. E eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você que precisa hoje, calabadaravas, colamanduribi colabavas. Eu preciso orar por você hoje, que sabe que durante o trajeto a carga se perdeu e o navio quebrou e você acha que não levanta mais. Você que encontrou com o Euroaquilão, hoje eu quero orar para falar que os prejuízos na sua vida acabam hoje. E pelo amor de Deus, não seja medíocre de só pensar em prejuízo financeiro. Eu estou falando de prejuízo moral. Eu estou falando de prejuízo espiritual. Eu estou falando de prejuízo financeiro também. Mas o financeiro não é tudo. Você que acha que por um erro, porque outra hora você tinha que ter ouvido a voz de Deus e não ouviu, e perdeu tudo, e se deparou com o Euroaquilão, e a destruição foi grande. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e eu vou ministrar essa oração sobre a sua vida.
Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Senhor, olha a pessoa chorando aqui na frente. Pessoas que acham, Senhor, que porque o navio quebrou não tem mais esperança. Pessoas, Senhor, porque perderam a carga, acha que já não tem mais o que ser feito. Apaga para mim, pastor, por favor. Toca aí, queridos. Pai, no nome do Senhor, Deus, olha quanta gente aqui no altar. Eu quero ministrar essa oração, meu Pai. Agosto é o mês que dá gosto. Só que o verdadeiro gosto, meu Pai, é entender que é melhor estar em Lazéia do que em Fenice, porque o melhor lugar é estar no teu propósito, na tua promessa. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, tem pessoas soluçando aqui na frente, chorando. Se eu fosse você, já estava orando, irmão. Por que você não está orando? Ah, é porque você está numa festa de 15 anos. Cadê a debutante? Manda a debutante. Não, irmão, você está no culto, irmão. Comece a falar com o teu Deus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Comece a falar com Ele, querido. Comece a falar com o teu Deus neste momento. Pois tudo está em ti. Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, olha aqui casais se reconciliando. Meu Pai, olha a paz abraçando o filho. Tu és a direção. Deus, olha aí. Deus, vai entregando hoje na mão dele, vai entregando na mão dela. Tudo podes passar. Vai entregando na mão dela, nem tudo está perdido. Teu amor abraça ela aí, filho. jamais me deixará. É tempo de reconstrução. É um tempo de Deus para você. Deus quer tratar com você, querido. Libera perdão. Se perdoe. Libera Deus. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Preparado pra mim. É diferente o que Deus tem para você. Eu me rendo aos teus pés. É diferente, Roberto. É diferente, filho. Preciso pra viver. Eu me lanço Em nome de Jesus. É tempo de reconstrução. Te encontro meu refúgio. Meu Deus, abraça esse homem agora, Pai. Esse homem que expôs a família, essa mulher que expôs a família. Senhor, em nome de Jesus, o Euraquilão não pega ele, o Euraquilão não pega ela. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O sol a me guiar. Tudo pode. Você já veio até o altar, agora entrega. Entrega no altar, entrega. Entrega no altar, entrega. Abre o coração, isso. Não se preocupa com a maquiagem não, irmã. Não se preocupa não. Sempre há de existir um novo amanhã. Não se preocupe com a maquiagem. Isso, deixa Deus reconstruir. Deixa Deus reconstruir. Preparado pra mim. Pastor Elisa, vem cá, meu amor. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço diante da tua presença, Senhor. Nós clamamos agora pelo teu povo que está à frente, Pai. Pai, em nome de Jesus, mostra, revela, Senhor, o melhor lugar que o Senhor já reservou. Senhor, uma
Porque por mais que os nossos olhos, Senhor, não sejam agradáveis até aquele momento, Senhor Jesus, mas, Senhor, mostra a tua vontade, mostra o teu querer, mostra o teu desejo, mostra, Senhor, os teus propósitos, para que os teus filhos, Senhor Jesus, venham alcançar o lugar determinado, para que o teu filho venha encontrar o lugar que o Senhor escolheu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos agora pela tua presença na vida do teu filho, para que possa ouvir a tua voz, para que possa compreender os teus planos, os teus sonhos e projetos. Senhor, neste momento, Senhor, faça a tua vontade, Deus. Deus, aleluia. Uma obreira para mim aqui, Manágela, vem aqui, Manágela. Em nome de Jesus. Vem aqui, Nájela, por favor. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. 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 As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, Em nome de Jesus, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei. Em nome de Jesus, Pai. abrace ela. Deus está restaurando, Deus está restaurando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai derramando a tua graça, o teu poder, o teu Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, vai derramando a tua graça, o teu Espírito Santo. Que coisa linda, vai enchendo, vai recebendo. Klausner, Gabi. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Neste lugar, Deus, Senhor Jesus, és bem-vindo Em nome do Senhor Jesus, a Deus. Pai amado, em nome de Jesus agora, Deus, em nome do Senhor, vai restaurando. Pai, nós cremos, ó Deus. Pai, em nome do Senhor não será igual, não será mesmo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, teu filho, vai restaurando ele. Só pra te ver, só pra te ver. Pai, em nome de Jesus, eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver. Deus, em nome de Jesus, toma a vida tua filha em tuas mãos. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Senhor Jesus, Nós cremos na tua ação, Espírito Santo de Deus. Senhor, Vem nessa nós cremos, noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, nós queremos profetizar e declarar, Pai, que o Euraquilão nunca mais pega ele, nunca mais pega ela. Levante a sua mão, você que crê, levante a sua mão, levante a sua mão.
Levante a sua mão. Não perca esse momento de quebrantamento. Não perca, querido. Esse momento, Deus separou a semana toda para você, querido, para você viver isso. Isso que você está vivendo essa noite aqui, nunca mais você vai viver de novo, irmão. Isso é exclusivo. Deus não tem rotina. Calabavasto e kenamandorebe calabaço. Sabia que tem muita gente que está 20 anos na igreja e queria sentir isso que você está sentindo e não consegue? Por quê? Porque o Espírito Santo te envolveu. O Espírito Santo te envolveu. E Ele manda eu te dizer, querido, Ele manda eu te dizer, te prepara, porque a carga que foi perdida vai voltar. A carga que foi perdida vai voltar. Louve ao Senhor, querido. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Aleluia. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Aleluia, levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga comigo: Deus, se para atender o teu propósito eu preciso estar em Laséia, eu vou chorar, eu vou gemer, mas eu vou permanecer. E no momento certo eu vou a Fenice, mas não terá Euraquilão, porque o meu navio não é comandado por voz de homens, mas pela tua voz, Senhor. Senhor, e se em algum momento eu perdi a minha carga, perdi o meu navio, eu ainda estou de pé, eu ainda estou de pé, eu ainda estou de pé, eu ainda estou de pé. Em teu amor, não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! O Euraquilão não te pega. Quem crê nisso? Amém? Então dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Volte para o seu lugar. Nós vamos terminar o nosso culto. Guarde esta palavra, querido. Ela vai ser muito importante para você lá na frente. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Querido, diga graças a Deus. Eu quero despedir dos nossos irmãos que nos assistem ao vivo, através do nosso portal. Deus abençoe, um beijo no seu coração. Amanhã jornada dupla, ao meio-dia e às 19h30, clamor do meio-dia e segunda profética. Eu espero por você. Deus abençoe.